galera! Estamos começando a Hora do Jogo Sporting Bet, esse programa que voltou na semana passada, que agitou as estruturas da TNT e do YouTube do melhor futebol do mundo, trazendo as grandes oportunidades de palpites no mundo esportivo. A Hora do Jogo chega nessa quarta-feira super especial de Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouquinho tem Atalanta, tem Paris Saint-Germain, tem Neymar em ação e esse time buscando uma vaga na semifinal da UEFA Champions League no programa de hoje. Claro que a gente vai falar desse jogo, mas também vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa legal pra gente palpitar nesse programa e ela está entre nós. Vai certamente deitar nos palpites de hoje. Tainá Espinosa, tudo bem, Tainá? Oi, Luizinho, tudo certo? Vamos palpitar muito aqui. Eu dei uma olhada, assim, já em algumas coisinhas para trazer uns palpites legais e certeiros pra galera. Vamos ver se eu vou conseguir ajudar. Boa, Tainá Espinosa vai ter 120 fichas para palpitar no programa, assim como ele. Sabe tudo! Vitor Sérgio Rodrigues, tudo bem, VSR? Tudo bem, Luiz Felipe Freitas, o Formiga pediu para sair, veio a Tainá agora, mas o que importa é a gente oferecer bons elementos para você se dar bem. Então, pode vir com a gente que a Hora do Jogo Sporting Bet veio para ficar. É isso, faz o Sporting Bet aí. Chegou a sua vez, a gente vai começar com um grande jogo do dia, que é esse confronto entre Atalanta e Paris Saint-Germain. Daqui a pouquinho, a gente vai para os quadros do programa, a gente vai trazer palpites em outros campeonatos, mas agora é hora da Liga dos Campeões da Europa, é hora de falarmos de Atalanta e Paris Saint-Germain. Já começo trazendo as cotações para esse jogo, que a gente já abre a transmissão, né? O nosso pré-jogo daqui a pouquinho na TNT, no Facebook e no iTunes para a galera acompanhar com a gente. Olha só, Atalanta 2.9, o retorno para a vitória da Atalanta, o empate devolvendo 3.7 e o Paris Saint-Germain uma cotação de 2.3. Está tudo bastante equilibrado e a gente vê isso traduzido também nos números. Atalanta com 34% de chances de levar, empate em 29%, Paris Saint-Germain em 37% de chances. Aí a gente tem aquelas combinações, né? Para quem de repente não está tão confiante de cravar que o time vai vencer, quer fazer aquela combinadinha vitória mais empate, Atalanta mais empate, retorno de 1.6, uma cotação interessante, um percentual de 31% de chances de dar Atalanta mais empate. Paris Saint-Germain ou empate, né? Essa combinação um pouquinho mais modesta a cotação, 1.4, 33% de chance de acontecer. E Atalanta ou Paris Saint-Germain, aí portanto um confronto que exclui a possibilidade do empate, devolvendo 1,22 com 36% de chances de acontecer. Vitor Sérgio Rodrigues, você já sabe, a gente começa palpitando aqui no resultado do jogo, com todas essas possibilidades que eu apresentei. Quantas fichas você quer investir e em que palpite? Esse jogo é um jogo que você olha assim, você tem a tendência a achar o PSG um favorito destacado e as cotações te levam a isso, mas eu acho que é um jogo muito imprevisível pela forma que os dois times jogam, pelos desfalques envolvidos na partida. Então, eu acho que esse jogo ele tem pouca possibilidade de ficar empatado. Eu iria no investimento nas duas pontas. Investiria no PSG e na Atalanta uma quantia aí básica de 20 fichas pra gente tá cercado aí, porque eu acho que pela forma de jogo dos dois times, sendo jogo único, eu acho que esse jogo não vai terminar empatado não. Lembrando, nessa cotação aqui para os 90 minutos, então para Vitor Sérgio Rodrigues, ele quer palpitar nessa Atalanta ou Paris Saint-Germain, cotação de 1,22, ele investe 20 fichas nesse palpite, né? Lembrando que as cotações elas vão mudando de acordo com o clube da galera, o que o pessoal está palpitando para cá e para lá. Tainá Espinosa, VSR está dizendo que vamos ter um vencedor nesse jogo, excluiu a possibilidade do empate. Quantas fichas e qual é o seu palpite para esse confronto? Pois então, eu tô com o VS de que os desfalques podem fazer diferença nessa partida. E justamente por isso, eu acho que o PSG pega um pouquinho mais do favoritismo para esse jogo. E aí, eu acho que vai ser um jogo serelepe, tá? Porque são dois times que gostam de fazer muitos gols.
A Atalanta faz muitos gols, né? Bateu recorde no campeonato italiano durante essa temporada. E o Paris Saint-Germain não chega a ser um time seguro defensivamente. Então eu acho que vai ser bem serelepe. Eu vou de PSG mais empate, porque não acho ruim a possibilidade do empate, não acho impossível a possibilidade do empate. Então eu vou de PSG mais empate e eu vou de 20 fichas também. 20 fichas em PSG mais empate, é uma cotação de 1,40. Os dois aqui buscando uma defesa nesse jogo. Então é importante a galera ficar ligada também em que caminho vão os palpites aqui dos nossos comentaristas. Agora é o seguinte, a gente tem a famosa alternados, aqueles palpites rápidos, ligeiros. Roda a vinheta. Muito bem. Seguinte, mais 2 palpites para cada um dentro desse jogo. Lembrando, eles têm 120 fichas no começo do programa, cada um ainda tem 100 para 5 palpites restantes daqui até o final desse programa, a hora do jogo, o Sportbet de hoje. Vamos lá, Vitor Sérgio Rodrigues, começando com você, a pergunta que eu acho que os dois de alguma maneira já deixaram claro que pensam. A pergunta é, ambas as equipes marcam? Cotação para o sim, 1,22. Cotação para o não é 2,6. Vitor Sérgio Rodrigues, quantas fichas? Rapaz, eu tenho, assim, pela análise do que a gente vê, pelo modo de jogo dos times, pelo que está em jogo num jogo único, eu acho que os dois times vão procurar muito ataque. Então eu vou responder sim e vou dar uma calibrada de 40 fichas. 40 fichas para o sim numa cotação de 1,22. Confia muito que as duas equipes vão marcar no jogo, Vitor Sérgio Rodrigues. Tainá Espinosa, você também falou que o jogo deve ser muito movimentado, jogo pra cá, jogo pra lá. Ah, Tainá, pergunta tá facinha para você. Qual equipe marcará o primeiro gol? Atalanta, cotação de 2. Paris Saint-Germain, cotação de 1,8. Não teremos gols, uma cotação de 10,5. Tainá, faz um Sportbet aí. Ah, meu Deus, eu vou de Paris Saint-Germain faz o primeiro gol e vou colocar 20 fichas também, vou na tranquilidade. Tainá, na tranquilidade, 20 fichas, 1,8 a cotação, VSR. E a mão coçando pra ir nesse ninguém marca a 10 de cotação? Eu gosto, hein? Eu pensei o mesmo, mas não faz muito sentido, né, velho? Se a gente tá dizendo aqui que as duas equipes vão atacar demais e vão buscar o gol, mas dá uma coçadinha mesmo, dá uma vontade. É aquele negócio, né, Tainá? Pro investidor, pro cara que tá aí, numa dessa ele separa uma fichinha ali, 5 fichinhas, 10... e fala assim, vou largar pra ver o que é, pra ver o que dá. Então, porque a cotação é tentadora. Eu sou mas eu sou só o apresenteiro dessa brincadeira aqui. Mas não se deixe seduzir por essas cotações tão altas. Vamos no racional. Vamos pensar no que pode acontecer. Uma cotação de 1,8 para o PSG ou de 2 para a Atalanta também é bem interessante. E a Tainá colocou 20 fichas que o PSG vai fazer o primeiro gol. Vitor Sérgio Rodrigues, a gente quer saber como vai ser o desenvolvimento do jogo, Vitor Sérgio. Aqui tenho 4 possibilidades. O primeiro time a marcar vai lá e vence o jogo. Cotação de 1,53. O primeiro time marca, o primeiro time vai lá, marca o gol e depois o jogo termina empatado. Cotação de 4,1. Primeiro a marcar, depois toma a virada. Cotação de 5,75. Ou não teremos gols a uma cotação de 10,5 VSR. Como é que vai se desenvolver o jogo? Esse é um palpite muito complicado diante de um jogo meio caótico que a gente está prevendo, né, para esse PSG e Atalanta. Eu vou ser um pouco mais cuidadoso, eu vou investir 10 fichas que o primeiro a marcar vence o jogo. Primeiro a marcar vence o jogo, cotação de 1,53. 10 fichas então que o primeiro a marcar vence o jogo. Esse é o palpite de VSR para o desenvolvimento do jogo. Tainá Espinosa, aqui para você é o seguinte. Pegamos aquela situaçãozinha. Juizão apita o início do jogo. Até os 15 minutos. Quantos gols teremos?
mais de meio gol, ou seja, de um gol para cima, cotação de 2,7. Ou até os 15 minutos não teremos nenhum gol, que é a oportunidade aqui de menos meio gol, a uma cotação de 1,40. Como você palpita e com quantas fichas, Thay? Pra mim eu vou de mais de meio gol, então, né, um gol vai rolar aí até os 15 minutos pra mim. Justamente porque a gente acha que, eu imagino, como é jogo único, né, não tem a volta desse mata-mata, é só jogo único. Então, assim, tudo precisa ser decidido naqueles 90 minutos. Pelo menos, teoricamente, ninguém quer ir pra prorrogação, até pela sequência de jogos muito forte que vai rolar. Então, eu acho que sai gol sim até os 15 minutos do primeiro tempo, e eu vou de 30 fichas. Olha, 30 fichas... acreditando numa Ousada, cotação hein? alta, 2. Ousada. Braba, chegou firme. 30 fichas que esse jogo vai ter um gol até os 15 minutos e aí ela leva um retorno de 2,7, investimento pesado de Tainá Espinosa. Simbora, agora o palpite vem no Campeonato Brasileiro, mas vocês vão ter o embasamento dos repórteres do Esporte Interativo, vão trazer todas as informações desse quadro que é o Direto da Fonte. Muito bem, vou acionar então 2 repórteres do Esporte Interativo, a Aline Nastara no Rio de Janeiro, Rodrigo Fragoso em São Paulo, porque tem um jogão hoje pelo Brasileirão, Fluminense e Palmeiras. Vamos às informações. Bora lá, Luiz, vamos falar como chega esse Fluminense para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, um time que estreou com derrota para o Grêmio, que ainda não venceu desde a paralisação do futebol por conta da pandemia. Foram 7 jogos oficiais, 4 derrotas e 3 empates. É bem verdade que tem um título do segundo turno do estadual conquistado nesse meio, a Taça Rio, mas foi um título conquistado nos pênaltis depois de um empate no tempo regulamentar contra o Flamengo. Mas, Aline, o que tem de diferente nesse time agora e antes da pandemia? É que o técnico Odair Hellmann, ele vem tentando implementar um esquema com 3 volantes que tem tido lado positivo quando a gente fala do time defensivamente, porque vem conseguindo segurar a pressão de times fortes ofensivamente, como foi o caso do Flamengo, do Grêmio, e por isso essa escalação ela deve ser repetida contra o Palmeiras. Porém, quando a gente fala de força ofensiva, o Fluminense vem encontrando algumas dificuldades, principalmente nessa transição do meio para o ataque. O Nenê, apesar do Odair dizer que ele não é ponta direita, vem ficando preso ali no lado direito do campo, e o time ainda precisa de alguns ajustes nessa situação. E quem o Odair tem de volta? Quem está confirmado fora? A tendência é que ele permaneça sem 3 jogadores que estão em processo de transição saindo do departamento médico. Os 2 zagueiros, Matheus Ferraz e Digão, que foram substituídos muito bem na última partida pelo Lucas Claro, e o volante Hudson, que foi substituído pelo Yuri. Mas ele tem de volta Ganso, que é um jogador que vem começando no banco de reservas e sendo utilizado no decorrer da partida, assim como aconteceu no último jogo com a principal contratação da temporada, o atacante Fred. Mas eu quero saber mesmo agora como chega esse Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Hein, Rodrigo Fragoso? Valeu, Aline! Bora falar de futebol, bora falar desse Palmeiras que estreia no Campeonato Brasileiro somente na segunda rodada da competição. Isso porque, nesse final de semana, disputou a final do Campeonato Paulista. Jogo importante para a sequência da temporada, já que o Verdão levantou a taça diante do arquirrival Corinthians. Nos pênaltis, sofrido é verdade, mas encerrou um jejum de 12 anos sem conquistar o estadual. E claro que isso eleva a motivação dos jogadores, da comissão técnica, da torcida e dá uma confiança a mais para o trabalho seguir. Falando desse jogo especificamente, o treinador Vanderlei Luxemburgo ainda não tem uma equipe formada, faz mistério na escalação, tem mexido muito no time, não nas finais especificamente, mas ele explicou que precisava ser mais cauteloso. Agora o Palmeiras pode começar a ter mais testes. Certo é que a zaga de Vanderlei Luxemburgo já está consolidada, foi elogiada, a melhor do Paulistão, tomou apenas 7 gols em 16 partidas, o Vanderlei ele ressaltou muito isso durante a entrevista coletiva do título. Falando de meio campo, Gabriel Menino e Patrick de Paula definidos, titulares, ninguém tira. A dúvida fica mais
no meia. O Ramires tem exercido essa função, tem sido elogiado, mas o Vanderlei já admitiu que pode fazer novos testes. Gabriel Veron é desfalque confirmado do Verdão, ele segue em tratamento de uma lesão muscular. Luan Silva é dúvida, outro jogador de ataque está em transição física. Desde a semana passada, pode pintar no banco de reservas do Vanderlei. Essas as principais informações do Palmeiras para esse confronto contra o Fluminense. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Aline Nastari, obrigado, Rodrigo Fragoso, Vitor Sérgio Rodrigues, Tainá Espinosa. Vocês já sabem, nesse quadro aqui a gente abre o campo, vocês palpitam no que vocês quiserem. VSR, para onde vai ser o palpite? Lembrando que cada um ainda tem 50 fichas para mais 3 palpites no programa. Começa contigo, VS. Eu acho que vai ser um jogo, começo de campeonato com dois times que estão tendo dificuldade ou vinham tendo dificuldade para produzir, para converter chances em gols. O Palmeiras até mais de criar, o Fluminense mais de converter. Então eu vou investir, eu tenho 50, eu vou investir 20 fichas em que o jogo terá menos de 3 gols e meio. 20 fichas, jogo menos de 3 gols e meio. Vitor Sérgio Rodrigues indo na base da segurança, né? Ele tá dizendo que até 2-1 tá bom para ele, até 3-0 tá bom para ele. A partir daí você erra. Tá na segurança, né, VS? Tá dando uma cercada a mais, olhando o cenário com que os dois times iniciam esse Campeonato Brasileiro. Interessante o palpite de Vitor Sérgio Rodrigues, né? Lembrando aí, acompanhando as informações de Aline Nastari, Rodrigo Fragoso. Bom, ô Tainá Espinosa, você teve informação direto da fonte, então facilita o teu palpite aqui, Fluminense e Palmeiras. Certamente, depois de ter as informações fica mais fácil, né, da gente palpitar aqui. Eu acho que o Palmeiras está com bastante dificuldade de criação. Por outro lado, acho que tem uma defesa que vai apresentando um pouquinho mais de segurança, assim. Acho que o Felipe Melo, por exemplo, encaixou super bem nessa defesa do Palmeiras. E no Fluminense, eu gosto dos atacantes do Fluminense. Acho que são jovens, são meninos, mas eu gosto muito dos atacantes do Fluminense. Acho que às vezes falta um pouquinho do poder de decisão, da tomada de decisão também ser mais correta, mas ainda são jovens, é natural que eles tenham essa dificuldade. Então eu vou aqui palpitar 10 fichas no empate nessa partida entre Fluminense e Palmeiras. Olha, a Tainá Espinosa cravando o empate nesse jogo, hein? Colocando 10 fichas, então a Tainá vai preservar 40 fichas para os últimos 2 palpites. Vitor Sérgio Rodrigues preservou só 30 fichas, lembrando que tem a carta surpresa. O que será que vai pintar na carta surpresa no programa de hoje, hein? E hoje tem também aqui na TNT mais um jogaço do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Bahia e Coritiba, hein? Então a sequência vai ser espetacular. Você vai acompanhar com a gente Atalanta e Paris Saint-Germain, aí vai ver depois como foi todos os detalhes com toda a repercussão do jogo do melhor da Liga. E na sequência vamos ter Campeonato Brasileiro com Bahia e Coritiba. Imperdível. Agora é o seguinte, vocês nos ajudam porque vocês escolhem o jogo em que a Tainá vai palpitar, o jogo em que o Vitor Sérgio vai palpitar, no quadro A Escolha é Sua. Eu adoro esse quadro porque a gente lança a enquete lá nos stories do Esporte Interativo e vocês escolhem. Vitor Sérgio Rodrigues, olha o aperto, colocamos 2 grandes jogos dessa segunda rodada, Galo e Corinthians e Atlético Paranaense e Goiás, e a votação foi apertada, margem mínima, 51% dos votos para Galo e Corinthians, 49% para Furacão e Goiás, então VSR aqui também, campo aberto, faz um Sporting Bet aí em Galo e Corinthians. Deixa comigo, vou fazer um Sporting Bet sim, e vou pegar 25 fichas e vai guardar só 5? Vou guardar só 5, porque eu não sei o que você vai me aprontar na carta surpresa. Então vou guardar só 5. Eu vou pegar 25 e vou investir Galo ou empate. Acho que o Galo começa o Campeonato Brasileiro pensando forte, jogando em casa vai ser forte, então eu vejo dificuldade do Corinthians ganhar esse jogo lá dentro. Então, para mim, 25 fichas investidas em Galo ou empate. PSR tá com medinho da carta surpresa, tá receoso com o que vem pela frente, só guardou 5,
Eu tô usando as oportunidades que a Sporting Bet me dá. Pô, você é esperto, você sabe de tudo. Tainá Espinosa. Olha só, a gente fez a mesma coisa para você, tá? Colocamos nos stories do Esporte Interativo lá no Instagram uma enquete com 2 jogos. Atlético Goianiense e Flamengo e Bragantino, Red Bull Bragantino e Botafogo. E ganhou de lavada aí, Atlético Goianiense e Flamengo, a galera com 71% dos votos querendo que você palpite nesse confronto, Thay. Então vamos lá. Eu tô com 40 fichas? Você tá cheia de fichas, Correto? com 40 fichas, isso. Tô com 40 fichas. E então tá, então eu vou colocar 30 fichas. De que o jogo terá 3 ou mais gols. Ô, louco! Por quê? Porque o Flamengo basicamente faz gol em todo jogo. Independente de quem jogue, só tem um jogador bom para fazer gol pelo lado do Flamengo. E no Atlético Goianiense, o Campeonato Goiano ele não continuou, né, depois da pandemia, depois da parada por causa da pandemia, mas até a parte que ele foi jogado, o Atlético Goianiense também fez muito gol na competição. Então, também pode pintar um golzinho pro Atlético Goianiense, por que não? Então eu vou aqui palpitar de 3 ou mais gols nessa partida e vou tacar 30 fichas nesse meu palpite. Tainá Espinosa, só para tirar a dúvida aqui, você tá dizendo que esse jogo ele vai ter de 3 gols para cima ou de 4 gols para cima, hein, Tainá? De 3 gols para cima. Então eu vou fazer o seguinte, 30 fichas que o jogo vai ter mais de 2,5 gols, tá fechado? Perfeito, Luiz Felipe Freitas. Você é bom nisso, rapaz. Então tá fechado o palpite da Tainá Espinosa aqui no A Escolha é Sua. Então a Tainá preservou 10 fichas, o Vitor Sérgio preservou 5 fichas, então simbora pra carta surpresa de hoje. Carta surpresa! Vitor Sérgio Rodrigues, 4 alternativas, carta 1, 2, 3 ou 4, qual você quer? Eu vou na 2, né? Carta 2? Haha, VSR! Virando a carta 2 aparece o seguinte: quem vai vencer a UEFA Europa League? Temos United, Inter de Milão, Sevilha, Leverkusen, Wolverhampton, Shakhtar Donetsk, Basel, Copenhagen. Quem vence a UEFA Europa League, VSR? Rapaz, agora tá vendo aí, ó? Ó a inteligência de guardar 5. Porque eu acho que a competição tá muito equilibrada. Eu vou largar 5 num caso de amor entre Sevilha e Europa League. 5, vamos investir 5 fichas no Sevilha. 6,5 é a cotação do Sevilha. Tainá Espinosa, qual carta você quer? Eu quero a carta número 3. Carta número 3. Vamos virar a carta número 3. Pergunta da Liga dos Campeões, Tainá Espinosa. Quem vai ser o vencedor do torneio? Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona, Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig ou Lyon? Perguntinha difícil essa, hein? Pra mim, a Liga dos Campeões mais imprevisível de todas, essa que tá rolando agora. Mas vou tacar minhas 10 fichas no Bayern de Munique nesse momento. Eu adoro a carta surpresa, sempre trazendo um palpitinho diferente da galera. Olha só, vamos então resumir os palpites de Vitor Sérgio Rodrigues no programa de hoje. Em Atalanta e Paris Saint-Germain, começou colocando 20 fichas que ou um ou outro vai vencer o jogo a uma cotação de 1,22. Depois colocou 40 fichas que as duas equipes vão marcar com a mesma cotação, 1,22. E disse que no desenvolvimento do jogo, quem marcar primeiro vai vencer, colocou 10 fichas nesse palpite. No Brasileirão, Fluminense e Palmeiras, Vitor Sérgio Rodrigues colocou 20 fichas que o jogo vai ter menos de 3,5 gols. No jogo que vocês escolheram para ele palpitar, tá dizendo que Galo e Corinthians, o Galo ou vence ou empata o jogo colocando 25 fichas e fechou com 5 fichas no palpite que o Sevilha vai ganhar a UEFA Europa League. Já a Tainá Espinosa começou colocando 20 fichas que ou dá Paris Saint-Germain ou dá empate a uma cotação de 1,4. Depois 20 fichas que o Paris Saint-Germain vai marcar primeiro no jogo a uma cotação de 1,8. E ainda falou que teremos gols, ou pelo menos um gol dentro dos primeiros 15 minutos, colocando 30 fichas a uma cotação de 2,7. Em Fluminense e Palmeiras, Tainá disse que esse jogo vai terminar empatado, colocou 10 fichas. No confronto que vocês escolheram para ela palpitar, Atlético Goianiense e Flamengo, Tainá empurrou 30 fichas, vou repetir,
30 fichas que o jogo vai ter mais de 2,5 gols e fechou colocando 10 fichas dizendo que o Bayern de Munique vai ser o campeão dessa Liga dos Campeões de Europa. E vamos sair voado, porque a Liga dos Campeões vai começar agora na TNT. A galera vai acompanhar a partir desse momento Atalanta e Paris Saint-Germain. Beijo, Tainá Espinosa. Beijo, Vitor Sérgio Rodrigues. A hora do jogo, o Sporting Bet volta amanhã com muito mais só pra você. Faz um Sporting Bet aí. Até a próxima.